Libertadores agora, semifinal da Libertadores, já temos a final definida, final entre Fluminense e Boca Juniors. Fluminense que passou pelo Internacional, primeiro jogo que havia sido um jogaço no Maracanã, onde será a final inclusive. 2-2 foi a ida no Maraca, com o Fluminense tendo um jogador a menos que foi o Samuel Xavier, né? O Inter chegando a virar o jogo, o Fluminense saiu na frente e o Inter empatou, né? Empatou, virou, e o Fluminense foi buscar o empate novamente, um belo gol do Germancano. E o Inter não soube explorar bem, né, o fato de ter um jogador a mais. E o Fluminense, mesmo com o jogador a menos, foi guerreiro, empatou. E dessa vez o Inter sai na frente muito cedo no jogo da volta no Beira-Rio. A torcida fez uma festa incrível, assim como a do Fluminense também fez no jogo da ida, tá? Mas a do Inter que vem dando espetáculo jogo após jogo nesse mata-mata, desde as oitavas de final do jogo da volta contra o River, aquela virada incrível e a vitória nos pênaltis. Onde o Ener Valencia foi herói e agora ele foi vilão, né? O Ener Valencia foi herói nas oitavas e nas quartas de final. Chegou na semifinal, o cara virou vilão. Não fez gol no jogo da ida, mas deu uma belíssima assistência pro gol do Alan Patrick. E no jogo da volta perdeu 3 gols. Eu acho que 2 são inacreditáveis. O terceiro era uma jogada que ninguém estava esperando. Ele tem até muito mérito pela jogada. E o John Kennedy perdeu um gol parecido no final. O jogo já estava ganho pro Fluminense, né? Era o último lance do jogo, mas se ele faz isso na final, eu tenho certeza que o árbitro deixa o Boca dar o contra-ataque. Então, John Kennedy, não perca esse gol no final, toma cuidado. Gabriel Mercado, Mercado Livre, incrível que todo gol que sai agora na Libertadores é o Mercado Livre que está passando na placa de publicidade. E aí é coincidência, o Mercado estava livre na área, o zagueiro argentino cabeceou pro gol, o Fábio deu um tropeçou no Nino, foi uma loucura ali o que aconteceu. E o Inter saiu na frente. São Mercado também que fez gol contra o River Plate, a lei do ex lá nas oitavas de final. Vem sendo importante na campanha do Inter na Libertadores, né? Foi importante, a campanha acabou. Agora o foco é no Brasileiro, onde a situação não está muito fácil para o Inter não. E o Inter foi levando esse resultado de 1-0 até o segundo tempo. O Fluminense só fez os seus gols lá na reta final, né? Dos 35 minutos para frente. Com o John Kennedy, que começou como reserva. Ele foi titular nos jogos das quartas de final e perdeu a titularidade nos jogos aí da semi, né? Com a volta da lesão do Alexander, ele voltou para o time titular. O Keno também passou o tempo machucado, voltou. Então o Diniz resolveu tirar o John Kennedy do time. Ele que é centroavante, Germancano também, mas os dois podem jogar juntos e estão jogando muito bem juntos, né? Assistência de um para o outro. E assistência incrível do John Kennedy nos 2 jogos. E o gol também, o jogador aí, acho que ele tem 20 anos, né? Foi artilheiro do Campeonato Paulista com a Ferroviária, ele tinha sido emprestado pelo Fluminense, não estava tendo espaço. E aí ele se destacou, voltou, uma história incrível do John Kennedy nesse ano, né? E está sendo o herói da classificação do Fluminense, foi o herói, né? Quem sabe possa decidir também a final da Libertadores. E eu acho que o Diniz trabalhando todo dia com esse garoto não está vendo que ele joga mais do que o Matheus Cunha, que ele convocou para a seleção. E talvez seja cedo para convocar, né? O próprio Diniz falou que espera que ele mantenha os pés no chão. Eu acho que dá para entender por que o Diniz não levou ele, né? Ele pode se deslumbrar talvez aí com uma convocação. Futuramente eu acho que ele tem tudo para ser convocado, né? Pelo que ele está jogando, pelo que o Diniz já conhece dele. Vai ser até difícil o Fluminense segurar ele aí no próximo ano, né? Enfim, o John Kennedy então fez o primeiro gol. O Germancano dá assistência para ele, né? Mas tem um toque de calcanhar sensacional do Marcelo primeiro, né? E depois o John Kennedy dá assistência 5 minutos depois para o gol do Cano. Sensacional também de calcanhar. Jogada do Ione Gonzalez, que quando entrou o Ione Gonzalez eu falei, cara, o Fluminense tá ferrado, olha só quem vai entrar. Ione Gonzalez e Lima, que não são jogadores ruins, né? O Ione Gonzalez é mal há muitos anos, né? A última vez que ele jogou bem foi no Fluminense em 2018. Aí ele foi pro Benfica, ninguém sabe como, não jogou nada, veio pro Corinthians, foi pro Ceará, tava gordo pra caramba. E foi contratado, ninguém. Olha o reforço que o Fluminense trouxe e ele foi importante, né? Uma semi-assistência, porque a assistência no fim foi do John Kennedy. Espetacular. E o Cano, artilheiro da Libertadores, 12 gols em 11 jogos, números absurdos. É um dos artilheiros da temporada, né? Tem 36 gols no ano. 35 ou 36, posso estar errando a conta, mas é por aí. Ele só está atrás do. Eu acho que é do Cristiano Ronaldo e do Mbappé. E do Haaland, né, claro. Mais números absurdos de Germancano aí na temporada, apesar de não ter tantos gols no Campeonato Brasileiro, tem muito gol aí que é no estadual, mas olha quantos gols na Libertadores, né? É absurdo, já vai passar, já empatou com o Pedro, né, que foi o artilheiro ano passado, com 12 gols. Pode passar na final, né? Tem mais um jogo pela frente. Tá com 12 gols nesse momento o Germancano. E aí, cara, o Inter teve uma chance, as chances perdidas do Ener Valencia, né, que superou o Diego Souza, uma chance de cabeça,
de uma chance que eu acho que o gol não ia valer, porque o Marcelo tomou uma rasteira, né? Não foi uma rasteira, foi uma falta ali que o juiz ia ter que marcar com o VAR, né? Mas mesmo assim o Ener Valencia não podia perder aquele gol. E ele perdeu, e como eu disse, foi de herói a vilão. Eu disse que tinha sido a melhor contratação da janela. Eu acho que foi, de certa forma, né? Eu acho que o Verratti do Vasco foi melhor. Está se mostrando melhor, né? Bom, os números são parecidos, mas o Valencia decidiu Libertadores em vários momentos, só que no momento mais importante ele não decidiu. Só que esse momento nem existiria se ele não decidisse lá atrás, né? Então é complicado a análise, né? Eu não acho que tem, o Valencia tem que ir embora. Claro que não, né? O Kudê pode ir embora, porque o trabalho dele no Campeonato Brasileiro é horrível. O trabalho que ele fez no Atlético Mineiro também foi ruim. Na Libertadores, eu não tenho. Ah, será que se fosse o Mano Menezes não ia se classificar? Não sei. Podia se classificar, podia ser o técnico se classificar. Não vejo tanto mérito do Kudê, não. Vejo até demérito dele que mexeu mal no time nas duas oportunidades aí da semifinal. E no Campeonato Brasileiro só conseguiu uma vitória. Está a 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Pode entrar nesse fim de semana em caso de derrota no Grenal, em caso de vitória do Vasco contra o São Paulo. Então vamos ver, o Fluminense está na final contra o Boca Juniors, que eliminou o Palmeiras. Empate em 1-1, na Boneira havia sido 0-0, no Allianz Parque 1-1. E aí o Boca saiu na frente, né, o Cavani marcando o primeiro gol dele com o Boca na Libertadores. Assistência do Merentiel, ex-jogador do Palmeiras. Ainda pertence ao Palmeiras, né? Tá emprestado, vai ser comprado em definitivo pelo Boca Juniors. Depois dessa, o torcedor não quer ver mais a cara dele, né? Não jogava aqui, e lá ele joga. Mas o Abel Ferreira insistindo aí no seu esquema com dois laterais, né? Um na ponta e outro na lateral direita, que funcionou muito bem no jogo contra o Deportivo Pereira. Todo mundo elogiou, eu elogiei bastante. Mas ele foi insistindo, chegaram a ser 7 jogos com essa escalação, né, desde a lesão do Dudu. No primeiro jogo, aliás, lá na Colômbia, né, contra o Deportivo, o Dudu ainda estava em campo, depois que ele se machuca. Daí pra frente não funcionou mais. Inclusive você tem dois laterais em campo, e nesse lance do gol do Cavani, né, que é a assistência do Merentiel, quem tá marcando o Merentiel ali pela ponta é o Gustavo Gomes, que foi muito mal, inclusive a bola bateu na mão dele, seria mais inteligente pedir, bateu na minha mão aqui, dá a falta pros caras que não vai sair o gol, né? Mas o juiz fez bem, o jogo seguiu, gol do Cavani. Você tem dois laterais, não tem nenhum dos dois marcando, embora já não tá tendo mais aquela alternação que teve no jogo contra o Deportivo Pereira, né? Você vê só o Marcos Rocha mais para defesa e o Mike de atacante. Mas também não tá atacando bem. Enfim, o Abel errou nessa questão para mim. Os garotos que entraram no segundo tempo mudaram a cara do jogo. O Hendrick, o Luiz Guilherme. É Luiz Guilherme? Ou Luan Guilherme? Não, o Luan Guilherme é o do Grêmio, né? Ex-Corinthians. Enfim, eles mudaram a cara do jogo no segundo tempo. O Kevin também, né? Bateu o pênalti com personalidade. O Abel ia começar pelo menos com o Hendrick no começo, né? Eu não sei porque que ele não dá tanta chance pro Hendrick, que acha que o Hendrick não tá pronto. Mas colocou no segundo tempo e o Palmeiras melhorou muito. O Boca não jogou nada, tirando o gol, né? Fez o gol e fez a casa, que eu já esperava. O Boca vai vir para se defender e tentar levar o jogo para os pênaltis, porque ele passou assim contra o Nacional do Uruguai nas oitavas, passou assim contra o Racing nas quartas de final. Então, era esperado que o Boca fosse vir jogar por empate, né? E tentar a classificação nos pênaltis. Ele até consegue sair na frente, acaba levando o gol depois do Piquerez. E olha que o Romero catou demais, não foi só na disputa de pênaltis, né? O Romero foi sensacional na partida, mas o chute do Piquerez eu acho que ele deu uma falhada, né? Chegou a botar a mão na bola, não conseguiu defender, foi um chutaço? Foi. Mas já teve chutes mais fortes que esse, que goleiros até defenderam, né? Eu acho o Romero um bom goleiro. Não sei porque que simplesmente ele sumiu da seleção argentina. Agora tem o Emiliano Martins, é verdade, mas em 2018 não tinha. Eu sei que o Romero era reserva do Manchester United, mas eu acho que ele era mais goleiro que o Cabadiero, que também não era titular do Chelsea. Nem sei se ele estava no Chelsea na época, né? Enfim. O Romero é o cara do Boca Juniors dessa competição, não é o Cavani, até porque ele jogou apenas 4 jogos. Mas o Romero foi o herói em todas as disputas de pênalti, então... Jogadores do Fluminense, uma dica pra vocês, treinem pênaltis e tentem resolver o jogo no tempo normal. Que eu acho que o Fluminense tem condição de fazer isso até, né? Porque o time do Boca no tempo normal
não é nada demais. É um time que se defende bem, é um time que tem a catimba argentina, né? O Marcos Rojo foi expulso, é o capitão do time, não joga a final. Ele já era para ter sido expulso do primeiro amarelo, né? Porque ele meteu a sola na cara do Rony, o juiz é só amarelo. Depois ele fez outra falta lá grotesca e foi expulso, né? Não tinha como não expulsar. Enfim, é um time que sabe se defender, é um time que sabe entrar na mente do adversário e a principal coisa que o Fluminense tem que se preparar para a final, ao meu ver, é o psicológico. E o Diniz, que sabe trabalhar isso, é psicólogo e tal, ele tem que trabalhar mais disso. Eu acho que é mais importante do que tática. Normalmente é. O que importa nas finais realmente é o fator psicológico, não questão tática e tal. Isso fica em segundo plano. Claro que é muito importante. Mas eu acho que o primeiro trabalho que o Fluminense tem que fazer é a questão psicológica e tentar entrar na mente dos jogadores do Boca, que é difícil, né? Dos argentinos é difícil entrar na mente deles. Agora, para eles entrar na mente dos outros é muito fácil. Então vamos tentar aí reverter isso, né? Vamos ver se eles conseguem. Final então no dia 4 de novembro, no Maracanã, Boca Juniors e Fluminense, né? O Boca vem primeiro, por quê? Para dizer que não é mando de campo, né? É no Maracanã, mas teoricamente campo neutro, né? Apesar do Fluminense sempre jogar lá como se fosse sua casa, mas o campo é neutro, já estava definido desde o ano passado, né? Que a final seria no Maracanã, e o Fluminense consegue chegar à final, né? Seria histórico esse título. O Fluminense que estava na fase de grupos, no mesmo grupo do River Plate, né? Goleou por 5 a 1 no Maracanã o River. Será que ele repete isso? Já pensou? Eu acho que bola tem, porque o Boca, como eu disse, pega as estatísticas do jogo contra o Palmeiras, não criou nada. Nos outros jogos, é só nos pênaltis que eles se garantem. Tem essa questão, a defesa é boa. O ataque é ruim? Não, mas não está muito entrosado, né? Claro que falta um mês pela frente. Vamos ver o que acontece até o dia 4 de novembro. Diz você aí nos comentários, então, se você está torcendo pro Boca ou se você está torcendo pro Fluminense, né? Que é aquela coisa, tem gente que não torce para argentino, odeia os argentinos, tal, racismo que teve mais uma vez, né, para variar. Tem gente que não gosta do Fluminense, claro, né? Eu torço pro Vasco, é um rival, mas sinceramente, cara, eu acho que o Fluminense merece muito esse título, mais do que o Boca Juniors. O Boca Juniors, quem merece o título do Boca Juniors é o Romero. O resto do time, eu não acho que mereça, assim. Agora o Fluminense, cara, você vê o John Kennedy, o que ele tá jogando, o Germancano, que até jogou no Vasco também, eu não acho que ele foi traíra com o Vasco, assim, embora muitos torcedores achem, né? Eu entendo ele ter saído e ido pro Fluminense. Pô, o Marcelo, cara, um dos maiores laterais de todos os tempos, tem uma Libertadores no currículo de tudo que ele já ganhou, mais uma coisa dessa, né? Pena que não ganhou a Copa do Mundo, que isso que ele tinha que ganhar. É... Fábio, aos 43 anos, cara. O Fernando Diniz, que é o técnico da seleção, cara. Eu não acredito que o Ancelotti vai vir. Imagina, o Diniz ganha a Libertadores, cara. E aí ele vai ficar na seleção definitiva. Mesmo. Vamos supor que o Ancelotti venha. Se o Diniz ganhar a Libertadores, eu acredito que o Ancelotti não vem mais. E até porque vai ter a Copa América, talvez pegue. Mas ganhando a Libertadores, disputando o Mundial, acho que o Diniz devia sair do Fluminense e ficar só na seleção. Tá, Ancelotti, tchau. Se acontecer isso, vamos aguardar até o dia 4, né? Vamos aguardar. Pessoal que está assistindo o corte dessa live, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aí. Fluminense ou Boca? Quem você torce na final? Fluminense é o Brasil na Libertadores? Ou não? Você vai de Boca? Lá ele.